vamos abordar os tipos de liquidez, tá? A gente tem a liquidez de topo duplo, a liquidez de fundo duplo, linha de tendência tanto de alta quanto de baixa e a liquidez de swing, tá? Sempre que, mesmo que ele tenha quebrado uma estrutura, nesse caso sendo interna, tá? Então, basicamente, aqui seria a nossa estrutura de swing, tá? Ele basicamente quebra essa estrutura internamente. Essa zona de oferta para a gente não é válida. Por quê? Porque a gente presume que o preço ele simplesmente está fazendo essa liquidez para vir numa zona de oferta, tá? Bater nela e subir, e descer, perdão. Por isso que muitas das vezes, né, principalmente o pessoal que operava há pouco tempo a análise técnica, gráfica, quando o preço simplesmente fazia um topo duplo, ele respeitava um pouquinho, voltava para estopar, aí de fato entregava o movimento. Simplesmente porque a gente tem uma zona de oferta acima dela, que é de fato a região chave, onde quem de fato movimenta o mercado quer fazer suas operações. Então, para eles entrarem com o restante das suas posições, eles têm que fazer o varejo acreditar que de fato o preço vai descer para fazer o stop. Quando a gente tem uma liquidez próximo à nossa zona de oferta, essa liquidez ela é chamada de indução. Ela induz você a estar vendendo naquele momento simplesmente para voltar a te estopar, vir numa região acima, aí de fato entregar o movimento. A mesma coisa acontece ao contrário, tá? Aqui a gente tem uma zona de demanda, o preço normalmente faz um fundo duplo, ele estopa a galera que está acreditando que de fato o preço agora vai subir, aí entrega o movimento. Então, nesse caso aqui, nossas zonas de demanda, sempre que tiver liquidez, elas são inválidas, porque a gente acredita que o preço ou vai estar negociando acima ou abaixo, simplesmente para estopar a galera e o mercado ter sim a liquidez disponível, tá? Numa linha de tendência, a mesma coisa acontece. Por exemplo, se a gente tá numa estrutura, deixa eu botar aqui em cima, se a gente está numa tendência de baixa, vocês vão verificar que o pullback referente a essa estrutura tende a ser uma linha de tendência. Isso nada mais é que o preço, ele tem liquidez para o preço continuar. Então, ele induz as pessoas a acreditarem que o preço vai começar a modificar essa tendência e ele simplesmente estopa. Então, ele tem liquidez o suficiente para, de fato, continuar aquela tendência. A mesma coisa acontece ao contrário. Em todos os times, tem liquidez. Tudo que eu for falar vai ser a mesma coisa numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, e qualquer time, no H4 uns 15 minutos, no H1 5 minutos, 1 minuto, até nos segundos, tá? Então a liquidez ela ocorre em todos os times, e a gente tem a liquidez de swing. A gente mesmo já abordou nas primeiras aulas que a liquidez de swing ela também é ocasionada a partir do momento que não corrige nos 50%. Então, o que o preço tende a fazer? Mesmo que ele continue fazendo essa quebra aqui, a gente não atualiza a estrutura. A gente não está trabalhando nesse fundo e nesse topo, porque a gente presume que um pullback, para ser considerado saudável, com exceção com aquelas duas exceções que eu abordei na aula sobre isso, tá? Mas um pullback, para ser considerado saudável, ele tende a recuar ao menos 50% da sua estrutura. Se ele não recua, por mais que ele continue quebrando, para a gente é como se fosse uma estrutura só. Então a gente atualiza a nossa FIBO, mesmo que essa zona de demanda de certa forma tenha quebrado uma estrutura, por mais que seja interna, ela não é válida para a gente, porque aqui a gente já presume que esse fundo vai ser levado. A nossa zona de demanda, que a gente quer fazer qualquer operação, está abaixo, porque a gente acredita que esse fundo vai ser levado, vai ocorrer o choque, aí de fato o preço prossegue, tá? Sempre
que a gente for fazer a operação, marcar nossas zonas de oferta ou de demanda, a gente tem que verificar se não tem liquidez e principalmente a estrutura. Por quê? Se vocês forem marcar sua estrutura, o preço, por mais que ele tenha mitigado a região de 50%, mas na maioria das vezes não vai mitigar, tá? Faça um fundo duplo. Aqui, a gente não vai atualizar nossa estrutura. Por quê? Porque a gente entende que ele tende a estar corrigindo abaixo disso. Então, nem que seja simplesmente para varrer essa liquidez e de fato continuar, mas a gente entende que é uma pernada só, a gente não pode atualizar nossa estrutura, porque ele tende a estar trabalhando abaixo desse fundo duplo para levar ele para prosseguir com a sua tendência, tá? Uma coisa muito importante que muita gente erra: se eu tenho uma zona de oferta, o preço faz basicamente isso aqui está errado. Por quê? Porque esse topo pegou a liquidez desse topo aqui. Não existe topo duplo com o segundo topo mais alto que o anterior. Pode ser mais baixo, tá? Mas nunca mais alto. Aqui simplesmente tem uma liquidez de swing, tá? Então, basicamente, se o preço voltar, não é topo duplo. É uma liquidez de swing. O preço, se ele quiser continuar caindo, tende a fazer o choque e assim levar. A mesma coisa acontece numa linha de tendência, que é onde a maioria também erra, tá? Então, mesmo que ele esteja numa estrutura de swing, tá caindo aqui, ó, não existe liquidez aqui. Existe liquidez acima, mas embaixo, deixa eu desenhar melhor, esse fundo aqui pegou a liquidez desse, esse fundo pegou a liquidez desse, esse fundo pegou a liquidez desse. Agora a gente só tem essa liquidez para ser varrida, tá? Então a gente não pode de jeito nenhum fazer esse tipo de marcação que está errado. A gente tem liquidez nos topos, tá? Onde o preço tende a estar trabalhando. Então, por exemplo, vamos levar para o gráfico e verificar zonas que tenham liquidez. Se você está verificando que você está trabalhando numa estrutura de swing, o preço deixou uma lateralização, que também é uma forma de liquidez, tá? Trocou o fluxo, aqui ele tem, aqui essa liquidez alimenta ele para dar continuidade àquela tendência, tá? Então, a gente sabe que ele tende a estar trabalhando abaixo desse fundo. Isso aqui a gente chama de intenção do preço, quando ele de fato, junto com a estrutura e fluxo alinhado, ele deixa a liquidez, ele está dizendo para você que o preço está querendo continuar caindo, tá? Aqui a gente tem um topo duplo, mas isso aqui não existe, tá? Por quê? Porque esse topo pegou a liquidez desse, esse topo pegou a liquidez desse, mas isso aqui pode acontecer. Eu tenho uma LTB aqui, liquidez, tá? Eu tenho uma LTA que foi consumida. Essa liquidez pegou desse fundo, esse fundo pegou a liquidez desse fundo, esse fundo pegou desse e desse. Agora eu só tenho liquidez de swing, tá? Se eu tenho, então, uma zona de oferta que tenha liquidez acima dela, ela não é considerada válida para a gente. A mesma coisa acontece ao contrário, tá? Então, por exemplo, por quê? Porque o preço tende a estar trabalhando acima ou abaixo dessa liquidez, dependendo da tendência. De qualquer forma, a gente tem que estar espertos no gráfico em relação à liquidez, tá? Por mais que a minha estrutura estivesse de alta, ele tem deixado uma linha de tendência de alta forte. Qual a expectativa do preço? Simplesmente
levar essa liquidez. Mesmo se ele quiser continuar subindo, ele tende a fazer isso para depois voltar. Eu vou atualizar minha estrutura? Não, é como se fosse uma estrutura só, tá? Aqui é uma liquidez de swing. Esse topo não conseguiu romper esse fundo, tá? Então, ele tende a ser elevado. A mesma coisa acontece ao contrário. Acontece mais ao contrário. Então, por exemplo, a gente já abordou em relação ao topo fraco. Se ele não consegue levar o nosso fundo da estrutura, ele tende a ser liquidez. A liquidez de swing. O preço tende a estar trabalhando acima, aí de fato quebra. O que ele deixa aqui? Um fundo duplo. Intenção para o preço continuar caindo, tá? Liquidação. Liquidação. O preço ele sempre vai estar se movendo, pegando liquidez do mercado. Liquidez de swing, tá? Não existe isso aqui. Linha de tendência. Por mais que a minha estrutura estivesse de baixa, tá? Essa zona de oferta não é válida pra gente. Por quê? Porque o preço tende a estar trabalhando acima dela. Então ele tende a... Perdão, galera, aconteceu um problema aqui no computador, acabou saindo da tela. Mas ele tende a estar trabalhando acima das zonas de oferta. Então é basicamente isso.